Graças e paz, bom dia. Você que no templo ou que esteja em casa nos acompanhando pela internet, abra sua Bíblia, por gentileza, Evangelho de Lucas, capítulo 23, a partir do verso 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Palavra do Senhor. Aqui se cumpre uma profecia de Isaías, capítulo 53, verso 12. Se você buscar ler nas palavras do profeta Isaías, você vai se atentar que, dentre tantas profecias que se cumpriram nesse ato consumatório de Cristo na cruz, Isaías, no capítulo 53, verso 12, vai dizer de uma forma muito clara que aqui, nesse tempo, nesse momento, a alma do Senhor seria derramada na morte, que ele, o Senhor Jesus, seria contado com os transgressores, mas que ele, aleluia, glória a Deus por isso, que ele, o Senhor, levaria sobre si todos os pecados da humanidade, e não apenas isso, uma vez estando em meio aos transgressores, ele seria o intercessor. Ele era e continua sendo aquele que intercede por todos. Inclusive por aqueles que estavam pregados junto dele, ao lado dele, na cruz do Calvário. Queridos, estamos diante de uma única cena, narrada por todos os evangelistas. Mateus, Marcos, Lucas e João. Uns com mais, outros com menos detalhes, mas todos os 4 evangelistas, ou os 4 evangelhos, nos falam a respeito desse momento de Jesus em meio àqueles homens. Algumas versões vão trazer como pessoas malfeitoras, aí é uma questão de tradução. Outras versões bíblicas vão trazer o título ladrões. E aqui a gente está diante de uma única cena, porém com 3 visões diferentes. Se a gente mantém a sua Bíblia aberta, nós lemos Lucas capítulo 23. Mas se você for ao livro do evangelista Mateus, dentro do capítulo 27, e pensar, por exemplo, o verso 38, você vai perceber que ali Mateus está dizendo que Jesus foi crucificado em meio a 2 salteadores. Um estava à sua direita, outro estava à sua esquerda. Ainda dentro do capítulo 27 de Mateus, porém a partir do verso 41, o mesmo evangelista vai narrar que na presença do Senhor ali crucificado, na presença do Senhor estavam os príncipes dos sacerdotes, estavam os escribas, estavam os anciãos, estavam os fariseus, chorando, clamando a Deus pelo Senhor, não é isso? Não. A nata da igreja, da época, se é que eu posso dizer assim, estava naquele exato momento aos pés da cruz, escarnecendo, zombando do Filho de Deus.
E Mateus chega ainda a ser mais enfático a partir do verso 41, quando também cita esses mesmos dois ladrões, que nesse exato momento, junto com a nata religiosa, com os hipócritas da época, também zombavam da pessoa do Senhor Jesus. Aqueles dois ladrões, num primeiro momento, aqueles dois ladrões também, num primeiro momento, participaram da zombaria. Porém, se a gente for a Marcos, se a gente for no Evangelho de Marcos, no capítulo 15, a gente vai perceber que Marcos vai repetir praticamente com as mesmas palavras a explicação, os detalhes que Mateus fala a respeito desse momento de Jesus na cruz do Calvário. Porém, se formos a João capítulo 19, em especial dentro do verso 32, João ele faz apenas uma citação rasa, citando o momento em que os soldados romanos deveriam quebrar as pernas daqueles dois ladrões. Ponto final. João não fala mais nada em relação a isso. Porém, eu queria, queridos, que você se atentasse nessa manhã justamente a essa passagem de Lucas. Lucas aqui, ele vai nos narrar com detalhes a respeito de um diálogo que aconteceu nessa cena. Diálogo esse que aconteceu nessa cena da crucificação do Senhor Jesus em meio a dois ladrões, diálogo esse que traz uma certeza de Deus para mim e para a sua vida. Que certeza é essa, Rodrigo? Ainda dá tempo, pastor. Ainda dá tempo. Eu não sei em qual cruz talvez você se encontre pregado nessa manhã. Eu não sei talvez qual é a condenação que possa estar, ou que algum dia esteve sobre a sua vida, que fez com que você tivesse sido levado a essa mesma cruz. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, assim como Deus falou essa mensagem ao meu coração há dias atrás, eu a levei na fábrica como reflexão, aliás, como sempre faço. Rodrigo, ainda há tempo. Ainda dá tempo. Perceba que Jesus aqui ele está crucificado ao centro. Até no ato da crucificação, ele é o centro. Até como símbolo de escárnio, ele é o centro. Até em meio à adversidade, ele era Deus, sim, mas ele era homem. Jesus era o seu nome humano. Cristo era o seu ofício divino, como muito bem nos explica Max Lucado. Em um dos seus livros chamado Seu Nome é Jesus, Max Lucado escreve isso. Jesus era o seu nome humano, Cristo era o seu ofício divino. Mesmo sendo 100% homem, ele também era 100% Deus ou vice-versa. E mesmo estando numa situação de escárnio, ele era o centro, ele não deixou de ser o centro. E diz a palavra de Deus aqui que Jesus estava crucificado ao centro. Tendo à sua direita um ladrão crucificado, tendo à sua esquerda um outro ladrão crucificado. 3 homens, para os 3 homens uma mesma sentença, morte de cruz. 3 homens, 3 cruzes diferentes, porém uma mesma sentença para os 3, morte de cruz. Mas qual é a diferença entre esses 3 homens? Ao ler essa passagem de Lucas, a gente percebe que o primeiro homem, o primeiro ladrão, ele morreu com o pecado em si e sobre si. Se você parar para ler esse texto com a devida atenção, a gente vai perceber aqui algumas diferenças. E dentro do mesmo diálogo que existe nessa palavra, como eu disse momentos atrás, diálogo esse que nos traz uma certeza de Deus, que ainda dá tempo, a gente vai perceber que nessa passagem, por meio da história de 3 homens, do que aconteceu ali naquele momento, existiu um diálogo, e esse diálogo traz para nós ensinamentos da parte de Deus, e dentro desse diálogo, um desses homens morre com o pecado em si e sobre si.
Este homem foi aquele que não se decidiu por Cristo, queridos. Esse homem que morreu na cruz com o pecado em si, sobre si, foi aquele mesmo ladrão que do início ao final não se decidiu por Cristo. Não quis se decidir por Cristo, que é mais grave ainda. Esse mesmo homem foi aquele que não quis ter comunhão com o Senhor. Com toda certeza, eu vou falar um pouco disso um pouco mais para frente, sem me alongar muito. Com toda certeza, aquele momento da crucificação, aqueles dois homens não teriam muito tempo, ou não teriam tempo algum, para corrigir todos os erros de suas vidas. Mas um deles entendeu a diferença, daquele momento, naquele contexto, e a gente vai falar sobre isso. Então, aqui nesse momento da crucificação, a palavra de Deus nos mostra que um desses ladrões morreu com o pecado em si e sobre si. Esse mesmo homem é aquele que negou a presença do Senhor. Esse mesmo homem é aquele que não se decidiu por Cristo. Esse mesmo homem é aquele que não quis ter comunhão com o Senhor. Lucas aqui não conta detalhes, aliás, a palavra não conta detalhes a respeito da vida desses ladrões. Mas com toda certeza esse homem havia sido sentenciado e condenado por um juiz que estava com toda certeza investido na autoridade do César. César, que era o governador romano daquela época, que detinha o poder sobre essas situações, por exemplo, como crucificação naquela época. Tudo leva a crer também, que esse mesmo ladrão possa ter morrido com raiva. Talvez ele estivesse com raiva de si mesmo, por ter se permitido ser pego diante do seu ato de pecado, porque a Bíblia também não diz o que o levou de fato até aquele momento da crucificação. Talvez ele pudesse estar com raiva ainda do juiz que o sentenciou à morte. Parece com toda certeza, diante da fala dele de zombaria direcionada ao próprio Senhor Jesus, parece que ele está virado ali também, preso numa cruz com um homem inocente que estava pregado ao seu lado. Homem inocente esse que se chamava Jesus. Mas é interessante que essa mesma palavra vai nos mostrar, irmãos, que esse mesmo ladrão, que morreu com o pecado em si e sobre si, ele não estava só em seu desprezo com Jesus. Ele não estava só no seu momento de desprezo com Jesus. Outras pessoas compartilharam do mesmo sentimento de desprezo para com o Senhor nessa mesma cena da cruz. Talvez ele estivesse sentindo raiva do Senhor, porque ao olhar para Jesus, talvez ele estivesse vendo na pessoa do Jesus uma pessoa incapaz de ajudar a si mesma e quem sabe aos outros, já que Jesus se declarava a todo momento, até aquele presente momento, como sendo o Filho de Deus, a luz do mundo, a esperança de todas as nações. E talvez ele olhasse para o Senhor e a causa, talvez, não sei, quem sabe, talvez a causa maior da ira do coração daquele homem fosse essa. Espera aí, eu estou crucificado de um lado de um cara que se diz Deus, mas que não é capaz de descer da cruz e salvar a si mesmo e a nós. Este primeiro ladrão, presta atenção nisso, este primeiro ladrão morreu com o seu pecado dentro de si e sobre si, fruto do seu próprio orgulho, porque o orgulho cega. O orgulho cega. Porém, nessa mesma passagem, Lucas vai falar a respeito de um segundo ladrão. Esse outro homem, por exemplo, morreu também como um pecador, mas sem a culpa sobre si. Aqui começamos a chegar no diferencial da história. Este segundo, sim, reconheceu na pessoa de Jesus o Cristo de Deus Pai. Esse sim, esse segundo ladrão, reconheceu na pessoa de Jesus aquele que salva, aquele que liberta, aquele que detém o poder e a chave de todas as coisas. No início, queridos, como eu disse, no início, ele até se juntou aos outros que ridicularizavam e insultavam o Senhor. Porém, quando ia se aproximando o anoitecer, momentos antes de Jesus entregar o seu espírito a Deus e o véu do templo se rasgar em dois, de alto a baixo,
algo muda o coração desse homem, algo muda no coração desse homem. E aí, virando-se então para o outro ladrão, de repente seria companheiro dele na criminalidade, não sei. E aí ele se vira para o primeiro e adverte esse primeiro: ei, peraí. Porque ele atacava o Senhor a todo momento com palavras. Já não bastasse a zombaria que Jesus, já não bastasse todo o processo que Jesus sofreu até chegar ali. Tudo que Jesus estava sofrendo das pessoas que estavam diante dele, a nata religiosa da época. E se Jesus voltasse hoje? Será que ele receberia a mesma placa sobre a sua cabeça? INRI. Uma inscrição grega, aramaica, romana. Eis aqui Jesus, o rei dos judeus. Como se ele voltasse hoje? Porém, esse segundo ladrão teve tempo, não de consertar toda a sua história, como eu disse, mas ele teve tempo de reconhecer na pessoa de Jesus, o Cristo de Deus. E aí ele repreende o companheiro, dizendo: ei, não temes a Deus estando na mesma condenação? Esse homem é inocente, nós não. E aí ele se vira para o Senhor, e aqui está o grande diferencial da história. Na sequência ele se vira para o Senhor e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que o Senhor responde para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Essas poucas palavras, queridos, demonstram que o Novo Testamento declara para nós: o perdão e a vida eterna pertencem a todos aqueles e aquelas que creem e que confessam e que professam o Senhor Jesus como sendo o único e suficiente Senhor e Salvador de nossas vidas. Ponto final, nada mais, nada menos do que isso. Paulo coloca isso de uma forma muito clara para nós dentro de Romanos, por exemplo. Romanos capítulo 8, verso 1. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse texto se faz verdade sobre a vida desse segundo ladrão. Não existe uma ordem, mas desse homem que pregado na cruz, um salteador, um ladrão que reconheceu na pessoa do Senhor Jesus o Cristo de Deus. E por meio desse diálogo a gente aprende também uma outra coisa: a fé em Cristo, e somente a fé em Cristo, determina o destino eterno de um homem. Não são as minhas obras, não são as suas obras. Até porque obra não tem poder de nada. Esse diálogo deixa isso muito claro para nós. Como eu dizia, esse segundo ladrão não teve tempo para purificar a sua vida. Ele não teve tempo de fazer nada, além de ter que crer na pessoa de Cristo. Isso foi o suficiente. Isso foi o suficiente. Crer é a palavra-chave. Crer vem acompanhado de fé. Fé vem acompanhada de ação, e a ação vem acompanhada de todo um processo, porque não basta dizer que crê, não basta dizer que tem fé, é preciso colocar isso em prática. Por meio do meu comportamento, por meio das minhas decisões, por meio das minhas escolhas. Porque fé sem ação é morta. A palavra de Deus nos ensina isso. Então esse ladrão, esse segundo ladrão, ele não teve tempo para purificar a sua vida. Ele não teve tempo para fazer mais nada, além de crer na pessoa de Jesus. E detalhe, coisa interessante, em resposta à mais simples expressão de fé desse homem, Jesus lhe garantiu o quê? O seu perdão. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele reconheceu. E o Senhor lançou sobre ele uma promessa. E com a história desse segundo ladrão, queridos, eu aprendo que esse segundo ladrão morreu como pecador. Ele morreu como um pecador, mas sem a culpa sobre si, diferente do primeiro. Mas existe um terceiro homem na cena.
Um terceiro homem aqui morre com pecado sobre si. Mas este não era pecador. E aqui a palavra nos fala a respeito da própria pessoa do Senhor Jesus. 3 homens, queridos, 3 homens, em 3 cruzes. Que Deus trouxe ao meu coração ao ler essa passagem descrita por Lucas, com tantos ricos detalhes, ela não é apenas uma das lindas passagens de Jesus contidas na Bíblia, apesar de ser uma passagem triste, mas é uma passagem que fala de vida. Essa passagem não prega a morte, ela prega a vida. Quem lê essa passagem só consegue enxergar a morte, é porque ainda não entendeu o sentido de Deus na sua vida. Porque essa é uma mensagem que fala de esperança. E o que eu acho lindo nessa passagem de Lucas, não é porque essa passagem de Lucas é apenas uma linda passagem a respeito de Jesus, como eu dizia, descrita na Bíblia, mas essa passagem é a minha e é a sua história de vida. Você já parou para pensar nisso? Tudo isso que Lucas está dizendo aqui, fala a respeito da minha e da sua vida. Sabe por quê? Porque quando o Senhor trouxe isso ao meu coração, me veio uma pergunta como reflexão, eu coloco para os irmãos essa manhã. Qual desses 2 ladrões na cruz é você? Qual desses 2 ladrões na cruz sou eu? Qual desses 2 ladrões na cruz representam a minha vida hoje? O primeiro ou o segundo? Para muitos, eu posso até concordar até certo ponto, para muitos essa pergunta ela pode soar até ofensiva. Mas o que muitos entendem por ser ofensa, vindo da palavra, eu prefiro crer pelos olhos da fé e chamar de confronto, porque a palavra confronta o homem, e o confronto tende a trazer o quê? Mudança. Mudança no comportamento, mudança nos hábitos, mudança que vai implicar em ensinar ao homem a tomar e a fazer sobre sua vida novas decisões. Tudo isso aconteceu sobre a vida desse segundo ladrão. Então, qual desses 2 ladrões representam a sua vida? Qual desses 2 ladrões representam a minha vida? Nós é que deveríamos estar lá naquela cruz, irmãos. Max Lucado também, pastor, escreve sobre isso. Eu acho esse livro dele fantástico. Eu tenho esse livro, Seu Nome é Jesus. Max Lucado diz que, na verdade não é bem Max Lucado, a Bíblia nos prega isso, mas ele traz de uma linguagem tão... É lindo o livro. O autor diz que aqueles cravos não eram dele, aquela coroa de espinhos não eram dele, mas ele tomou tudo aquilo no meu e no seu lugar. Então nós é que deveríamos estar lá. Mas Deus decidiu estar lá em nosso lugar para quê? Para suportar o peso dos nossos próprios pecados. Eu me recordo que a última reflexão que eu trouxe aqui, se eu não me engano, foi na IBD, sim. Eu cheguei a fazer citação do espelho. E o título, salvo engano, o título da mensagem foi que a palavra habite em você, baseado em Tiago, capítulo 1, a partir do verso 21. E ali eu fiz uma citação, porque o autor fala sobre isso, que a palavra de Deus na nossa vida ela é como um espelho. A Bíblia existe, queridos, na minha e na sua vida, para que a gente possa se enxergar nela como um verdadeiro espelho. Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente tem sempre que nos perguntar. Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente tem que fazer uma pergunta para nós em primeiro lugar. Quais desses personagens descritos na Bíblia reflete a minha e a sua vida? Qual desses personagens bíblicos de Gênesis e Apocalipse fala da minha realidade de vida, vai falar da sua realidade de vida? Por que eu estou citando isso? Porque a gente é tendencioso, a gente que prega, pastor, eu vou trazer para nós, eu não vou falar dos outros não, vou falar da gente, né, Fabrício? A gente que prega, a gente tem a tendência de ler um texto, principalmente quando é um texto exortativo, né, Letícia? A gente gosta de apontar o dedo para o fulano e falar assim, ó, Fabrício que deveria ouvir essa mensagem, que essa mensagem é para o Fabrício. Só que a gente se esquece que o texto está falando é para mim, não é para ele. Essa é uma dinâmica que a palavra de Deus traz para nós.
Então, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente tem que se fazer essa pergunta. Diante da história que você está lendo, como essa história narrada por Lucas, ao olhar para esses personagens da cruz, eu tenho que perguntar, qual desses personagens se encaixa na real história da minha vida hoje? Quem que eu sou ali? Repito, a Bíblia aqui está dizendo que Jesus foi crucificado ao centro e ao lado dele 2 ladrões. E além de serem o que aqueles homens eram, existiu ali no meio deles uma coisa comum entre eles que me chamou muita atenção. Eu não sei se ao ler esse texto você já se apercebeu disso. Apesar de serem o que eram o quê? Ladrões. Apesar de serem o que eram, no meio deles aconteceu uma coisa em comum acordo. Ambos fazem ao Senhor um pedido de ajuda. Só que o tipo de pedido que um faz é diferente do que o outro faz. Eu não sei se você já percebeu para isso. Eu não sei se você já se apercebeu a isso. O primeiro ladrão que questionou e zombou do Senhor, ele pediu o seguinte. Primeiro ele lança dúvida. Se tu és o Cristo, parece até o diabo tentando Jesus no deserto. Quando Jesus é conduzido pelo Espírito Santo de Deus ao deserto, após ser batizado no Jordão por João Batista. O diabo lança essa pergunta de dúvida, para tentar lançar dúvida no coração, porque Jesus tinha fome, com certeza, ele era homem. Se tu és o Filho de Deus, aqui não acontece diferente. E ele pergunta, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Está aí no verso 39, do texto em que lemos. O segundo ladrão pede, mesmo pedido de socorro, mas de uma forma diferente. O segundo ladrão então pede, nós merecemos estar aqui, mas esse homem não. Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Você consegue perceber aqui a diferença do pedido de um para o pedido do outro? Qual o tipo de pedido que temos feito em nossas orações ao Senhor? Não há nada de errado em pedir, mas qual tem sido a motivação? Qual tem sido o tipo de pedido que nós temos colocado diante de Deus nas nossas orações? O primeiro ladrão, quando pede, ele pede algo para essa terra, para esse tempo, para essa realidade, porque ele diz, salva a ti mesmo e a nós, agora. Desce da cruz e faz com que a gente desça. É literalmente isso. Porém, o segundo ladrão não. Já o outro pede algo para a vida eterna. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aqui está a grande diferença. E aí, refletindo nessa palavra, eu sempre cito isso com os adolescentes na EBD. Eu já falei para os irmãos aqui também, eu gosto muito de verbo. Eu sempre repito isso, né? Porque o verbo ele tem a função de definir coisas, de dar definição às coisas. E aqui nesse texto não é diferente. Nesse texto, de uma forma não explícita, mas ele nos apresenta 2 verbos, gastar e investir. Em nossas orações, quanto tempo gastamos pedindo coisas para esta vida? E quanto tempo investimos pedindo coisas para a eternidade? Até isso esse texto nos ensina. Em nossas orações, quanto tempo gastamos pedindo coisas para essa vida? Coisas materiais, coisas superficiais, coisas para o hoje, para o agora. E quanto tempo investimos pedindo coisas para a eternidade? Interessante que, parafraseando isso daqui, Paulo escreveu aos Coríntios, está lá em 1 Coríntios 15, 19. Paulo, ao falar a respeito da ressurreição do Senhor aos Coríntios, Paulo vai dizer que se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Palavras do próprio apóstolo Paulo. Então, qual desses 2 ladrões na cruz representa a minha e a sua vida? E aí, caminhando para encerrar, queridos, outras 2 coisas me chamam a atenção no contexto desse texto, que se fizeram presentes na vida desse segundo ladrão: comportamento e decisão. Apesar da história criminosa desse homem, esse mesmo homem se tornou um modelo. Como assim, Rodrigo? O cara era criminoso.
Como é que um homem como esse pode se tornar modelo de algo para alguém? Como assim? Sim, queridos. Apesar da história criminosa desse homem, ele se tornou modelo sim. Sabe por quê? Porque ele se arrependeu. É o que boa parte hoje sabe que precisa fazer, mas não faz. E olha que ele estava numa situação de morte iminente. Literalmente ele já estava com o pé na cova. Na cruz em primeiro lugar, mas já estava com o pé na cova. É o que muitos sabem, a decisão que muitos sabem que precisam tomar, mas não têm coragem de tomar. Porque não conseguem soltar os prazeres do mundo. Cuidado que você pode morrer abraçado com eles. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Esse homem se arrepende. E aí, caminhando para encerrar, eu queria, Zé, você pode me dar uma? Caminhando para encerrar, como eu dizia, duas coisas me chamam a atenção na história desse ladrão na cruz. A história desse homem, a decisão dele, o reconhecimento dele, traz dois ensinamentos para a minha vida, para a nossa vida. E isso está explícito no texto. Comportamento e decisão. De que forma nós nos comportaríamos diante do Senhor, caso Ele se fizesse presente agora, diante de você? Ele está com você, Ele está comigo. Mas eu quero dizer, se Ele se, permitam usar essa expressão, se Ele se materializasse, Zé, qual seria o seu comportamento diante do Senhor? E o mais importante, qual seria a sua decisão? Para você que está aqui no templo, para você que de repente nos ouve, nos assiste pela internet, qual é a decisão que você precisa tomar, que você ainda não teve a coragem de tomar, mas que você sabe que você precisa tomar? Deus te levantou para ser um sacerdote dentro da sua casa, homem. Deus te levantou para ser uma sacerdotisa dentro da sua casa, mulher. Reconheça que você está pregado numa cruz, cravado de pecado de alto a baixo, e que você precisa mudar seu comportamento, você precisa tomar uma decisão, e que ainda há tempo, porque o tempo de Deus para a sua vida é hoje. A palavra de Deus diz que o cálice da ira de Deus já está começando a escorrer. Acorda. Abandona essa vida que não é para você. Abandona esses hábitos que não são seus. Do que você precisa abrir mão hoje? Os pregos não vão deixar de ser seus. Os pregos não vão deixar de ser meus. A coroa de espinhos não vão deixar de ser nossa. Mas a graça e o perdão devem nos pertencer. Mas para isso se faz necessário uma mudança de comportamento. Mas para isso se faz necessário uma tomada de decisão. E aí não importa se você está pregado na cruz ou não. Basta você olhar para Ele e dizer: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Sabe por que esse homem, apesar de ser um criminoso, se tornou um modelo? Como eu disse, ele se arrependeu. Ele se arrependeu. Mas ele também temeu
a Deus. E o temor que a Bíblia prega não tem nada a ver com medo. Muitas pessoas hoje têm medo de Deus, como um dia eu tive. Por nunca ter tido um relacionamento de pai com filho, por exemplo. Por nunca ter se relacionado com o pai como eu, por exemplo. Então a imagem que eu fazia de Deus era diferente, eu tinha medo de Deus. Eu não conseguia me relacionar com Deus porque eu não me relacionava com meu pai. Mas um dia eu me arrependi. Um dia eu conheci essa graça. Eu sou melhor do que esse ladrão? Você é melhor do que esse ladrão? Você se julga ser melhor do que esse ladrão? Ninguém é. Ninguém é. Ainda dá tempo. E além dele ter se arrependido, diz a palavra de Deus que esse homem temeu a Deus. Ministério de louvor. Vai ter mais um. Diz a palavra de Deus que além de se arrepender, esse homem temeu a Deus. Além de se arrepender, a palavra de Deus diz que esse homem confessou sua culpa. Você teme a Deus? Você tem reverência para com a pessoa de Deus, não medo? Você conhece Deus? Ele temeu a Deus, ele confessou sua culpa, ele defendeu o Senhor. Não que o Senhor precisasse de defesa alguma humana, porque ele não precisava, mas ele defendeu o Senhor. Ele acreditou na realeza do Senhor Jesus. Senhor, quando entrares no teu reino, lembre-se de mim. Ele reconheceu na pessoa de Jesus, como eu disse lá atrás, o Cristo de Deus Pai. Ele acreditou na realeza de Deus. E aí, para encerrar, ele não apenas pediu, mas ele clamou por misericórdia. O bom exemplo deste ladrão, meus irmãos, o bom exemplo deste ladrão mostra nossos próprios fracassos de uma forma muito clara. Será que somos tão bons? Será que somos tão bons o quanto achamos que somos? Será que somos tão bons como o ladrão arrependido? Será que somos tão bons quanto esse ladrão arrependido? Qual dos dois ladrões desta história é você? Que a palavra de Deus encontre morada no seu coração, trazendo mudança de comportamento, trazendo uma tomada de decisão. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.